Pessoal do nono ano, professor do Fernando Rosário de Souza, para fazer uma breve revisão para a avaliação bimestral para a AV2 do primeiro bimestre. Então, dois grandes temas na nossa avaliação: República Velha ou Primeira República e Primeira Guerra Mundial. Então, para a gente saber como a República começou, a gente precisa saber como o Império terminou. 4 forças que apoiavam Dom Pedro deixaram de apoiá-lo. Aqui tem um banquinho com 3 pernas, porque a quarta força é o povo. Mas vamos ver. Os marechais, os militares, deixaram de apoiar porque eles achavam que depois da Guerra do Paraguai, eles ganhariam recompensas. Dom Pedro falou, não fizeram mais do que obrigação. E o exército, os militares, ficaram contra Dom Pedro. Então, primeira força, militares ficaram contra Dom Pedro porque queriam recompensas após a Guerra do Paraguai. Os fazendeiros, principalmente do café de São Paulo e do leite de Minas Gerais, que se alternavam no poder, e aí eu já explico aqui a República do Café com leite, eles se alternavam no poder. Mas eles sabiam que eles só poderiam chegar ao poder se o poder fosse república, porque na monarquia o poder passa de pai para filho. Então os fazendeiros, as oligarquias, começaram a ficar contra Dom Pedro porque queriam república no lugar da monarquia. A Igreja Católica estava muito preocupada com um grupo que estava crescendo no Brasil, chamado maçonaria, que estuda os ideais iluministas, que prometem ajuda mútua entre si. A igreja falou, não, isso é um novo tipo de religião, a gente vai expulsar da Igreja Católica quem for da maçonaria. Só que Dom Pedro II era maçom, era da maçonaria, e disse que a norma do Papa não deveria ser obedecida no Brasil. Só que os bispos e padres do Brasil preferiram obedecer ao Papa do que ao imperador. E ele perdeu mais uma base de apoio. Vamos ver se você está lembrando. Então, o exército ficou contra, os militares ficaram contra porque não tiveram recompensas. Os fazendeiros ficaram contra porque queriam um sistema onde eles pudessem governar e não que passasse de pai para filho. A igreja ficou contra porque queria expulsar membros da maçonaria da igreja e Dom Pedro II era da maçonaria. Uma quarta força que não está aqui foi o povo. O povo estava muito preocupado porque Dom Pedro II tinha uma filha e num sistema machista a mulher não governa. Quem governaria seria o marido dela, um francês, o Conde Deu, e o povo não queria um terceiro império de um imperador francês. Duas grandes forças se unem para derrubar a monarquia. Os militares, por isso que a primeira fase é chamada de República da Espada, e os oligarcas ou fazendeiros, por isso que a segunda fase é chamada de República Oligárquica ou República do Café com Leite, porque se alternavam no poder políticos de São Paulo e Minas Gerais. Professor, mas como eles sabiam que eles iam chegar ao poder? Porque o voto era aberto, não era secreto. E aí dava para fraudar as eleições. Por exemplo, eles colocavam capangas ao lado da urna, e se você não votasse em quem os capangas contratados estavam falando, você poderia ser vítima de violência, você poderia apanhar. Às vezes os fazendeiros, para ser eleitos, tratavam o eleitor como cliente. Olha, eu compro o seu voto com um presentinho. Comprar votos com presentinhos é chamado de clientelismo. E o voto de cabresto é um instrumento que a gente coloca em animais, principalmente em cavalos, para que ele não olhe para o lado, para só olhe o caminho que a gente quer que ele siga. Bom, os primeiros a tomarem o poder foram 2 marechais, o Marechal Deodoro da Fonseca e o Marechal Floriano Peixoto. No governo do Marechal Deodoro, houve uma tentativa de industrializar o país que fracassou. Eles liberaram empréstimos para fazendeiros que quisessem montar indústrias no país. Houve uma grande corrida para buscar os recursos desses empréstimos, só que o dinheiro foi mal empregado e não foi devolvido. Essa correria para pegar o dinheiro dos empréstimos, dizem que é semelhante à correria que tem no final das apostas de jockey, de cavalo. Quando os caras que andam a cavalo estão colocando a sela no cavalo. Como o momento de colocar a sela no cavalo é o momento das últimas apostas, essa confusão econômica
recebeu o nome de encilhamento, uma comparação ao momento final das apostas. Floriano Peixoto, apesar de ter nome de flor, era bastante rigoroso com seus opositores. Ele ganhou o apelido de Marechal de Ferro. Para você ter uma ideia, uma cidade lá de Santa Catarina, Florianópolis, fez uma revolta contra o governo dele. Ele mandou matar os líderes, reprimir a revolta, e a cidade não se chamava Florianópolis, passou a ter o nome de Cidade de Floriano por ordem dele. Se eu não me engano, era a Ilha de Santo Alfonso, mas a gente pode confirmar isso depois. Então, charges da época contra Dom Pedro, mostrando ele caindo do trono, porque a base de sustentação as 4 forças deixaram de apoiar. E tinha uma charge na época com ele deitado, com um jornal chamado O País, dizendo: silêncio, o imperador está governando. Ou seja, criticando a falta de dinamismo, a falta de energia dele, que os cafeicultores queriam para construir ferrovias, para construir portos, para mandar a produção para a Europa. Certo? Vamos para o nosso segundo grande tema da prova: Primeira Guerra Mundial. Professor, precisa decorar a data? A data é muito simples. São os anos típicos da adolescência, de 14 a 18 anos, de 1914 a 1918. Nós temos causas gerais da Primeira Guerra Mundial. Então, buscar matéria-prima barata, mão de obra barata, novos mercados consumidores. Então, quais são as causas gerais? Buscar matéria-prima barata, mão de obra barata e novos mercados consumidores. E nós temos causas específicas. Eu, para a prova, vou querer que você saiba as 3 gerais e uma das específicas. Qual? Bom, tenta saber as 3, mas você vai precisar citar uma. Revanchismo é a França querer a Alsácia-Lorena de volta, que foi roubada pela Alemanha, que foi anexada pela Alemanha. Pan-eslavismo é a Áustria e a Rússia disputarem para saber quem vai liderar o leste europeu. A Áustria e a Rússia disputarem para ver quem vai liderar os povos descendentes dos eslavos. O pan-eslavismo. E expansionismo é buscar o crescimento industrial territorial. Foi uma disputa principalmente entre a Inglaterra, que tinha feito a primeira fase da Revolução Industrial, e a Alemanha. Não é à toa aqui que eu pus o Big Ben representando a Inglaterra e uma caneca de chopp representando a Alemanha. O chopp alemão é muito famoso no mundo. Isso faz com que surjam 2 grandes blocos na guerra. Um bloco chamado Tríplice Aliança. Você vai lembrar que o lado da Tríplice Aliança é o lado da Alemanha. Alemanha, Império Austro-Húngaro, mas a gente vai chamar de Áustria e Itália. E o lado da England, que é o lado da Entente, né? Inglaterra, França e Rússia. Coincidentemente, os países têm bandeiras com a cor azul, branca e vermelha, que representa liberdade, igualdade, fraternidade, os ideais do iluminismo. Muito bem, como que a guerra se desenrola? No começo, todo mundo dizia que a Alemanha ia ganhar. Ela tinha canhões, ela tinha tanques de guerra, ela tinha uma estratégia muito boa de guerras de trincheiras, cavar valas onde os soldados ficavam protegidos. Só que em 1917, a guerra sofreu uma grande reviravolta, porque a Rússia pediu para sair, para cuidar de algo que nós vamos estudar em outro capítulo, uma revolução popular que tinha feito um governo socialista pela primeira vez em larga escala na história do mundo. Então a Rússia vai pedir para sair. Os Estados Unidos entram no lugar, com soldados descansados e armamentos novos. É quase como na prorrogação entrar o Messi e o Cristiano Ronaldo no seu time. Eles vão jogar contra jogadores cansados e ainda sendo muito bons. O exército norte-americano chegou quando todos os outros já estavam muito cansados, com as suas armas falhando, e isso fez com que a guerra se resolvesse muito rapidamente, dando a vitória para o lado da Entente. A Alemanha vai ser humilhada no final, tendo que assinar o Tratado de Versalhes.
e ela vai querer se vingar na Segunda Guerra Mundial. Então, essas são as consequências. Esta vingança da Alemanha, essa tentativa de vingança, vai dar origem ao nazismo, tá? Ao movimento de extrema direita, aonde nós temos Hitler, que era um soldado austríaco na Primeira Guerra, virando o grande líder do bloco alemão na Segunda Guerra Mundial. Por outro lado, temos algo positivo, se é que a gente pode falar que uma guerra traz algo positivo, mas enfim. Os homens que morreram em grande quantidade, que voltaram com alguma parte do corpo faltando, um braço, uma perna perdido na guerra por uma mina que explodiu, por uma granada, tiveram que ceder, tiveram que aceitar as mulheres nos postos de trabalho. Isso já estava acontecendo durante a guerra e depois da guerra se acentuou. As mulheres ganharam espaço no mercado de trabalho e automaticamente foram aumentando sua participação na sociedade. Isso ajudou as políticas feministas. Não porque os homens foram bonzinhos, mas porque elas ocuparam esse espaço. Gente, espero que com este vídeo você tenha visto os pontos principais. Assista esse vídeo quantas vezes for necessário até você assimilar tudo. Leia o livro, veja suas anotações e uma excelente prova. Até a próxima!